Neste último módulo do programa TV Escola sobre a história política de Minas Gerais, vamos tratar da história recente ou história imediata. Este conceito continua controverso na historiografia atual, mas podemos resumi-lo como os acontecimentos que ainda se fazem refletir no presente. Como tratar os fatos e acontecimentos históricos dos anos 60, como deixar de lado a emoção e usar a razão, a consciência histórica para discutir as estruturas de um passado tão recente e assim deixar claro um sistema que nos leva à ponta de um novelo de longa duração? Parlamentarismo, golpe militar, abertura política, diretas já, fora Collor. Pois é, história é interpretação. E nós gostamos tanto de ter feito isso juntos da última vez, que agora, em todas as teleaulas, nós vamos vir para cá, para sua casa, para a gente poder conversar um pouco mais. Conversar e rever todos estes fatos, de olho no presente e no futuro, nos permite compreender como a história política pode nos revelar quem somos como povo e que caminhos temos a trilhar. E você, acha importante estudar a história política de Minas Gerais? Evidentemente, Minas sempre teve um papel muito importante na história do Brasil. O que falta no Brasil é estudo de ciência política, né? O povo aprenderia a votar com mais conscientização, né? Tinha que voltar, inclusive, aquela matéria que tinha educação cívica, apesar de ter sido nos anos duros da ditadura, mas deveria voltar. Acho que as pessoas, para ter cidadania, têm que saber das leis. De Minas e do Brasil e do mundo, é importantíssimo. A vida é política, política, a arte de bem administrar as cidades, né? A história corre atrás de nós, está em nossos calcanhares. E há muitos entendimentos sobre a importância da história nas nossas vidas. Por história imediata, por exemplo, o historiador francês Marc Audier entende os eventos ou série de eventos que numerosas pessoas reconhecem. Os Beatles, 1968, a Argélia, o Vietnã, o Muro de Berlim, a Guerra do Golfo, o fim da União Soviética. Há uma superabundância de eventos sobre os quais somos informados simultaneamente. É um ritmo rápido demais para sua assimilação. Corremos o risco de fracassar quando buscamos compreendê-los. Recentemente, o escritor italiano Umberto Eco comentou numa entrevista que os europeus têm cada dia menos conhecimento sobre história por culpa da internet, afirmando que a perda nos conhecimentos históricos, uma enfermidade típica nos Estados Unidos, está se espalhando rápida e cada vez mais entre os moços europeus. Ele se referia ao acúmulo desordenado das informações históricas na internet, sem uma orientação. Diz ele, o excesso de informação é tão perigoso quanto a sua ausência. O quadro político e social no Brasil no início dos anos 60 é extremamente complexo, se comparado ao seu período imediatamente anterior. Há um deslocamento, não só físico, com a mudança da capital da República para Brasília, em pleno sertão de Goiás. Há também uma mudança de mentalidade e uma transformação no imaginário. Falta pouco para o Brasil tornar-se uma potência. Há uma euforia no ar, ventos dos anos dourados que levam o migrante nordestino a migrar para o sul maravilha. A indústria automobilística e a mecanização da agricultura exigem estradas por todo o país. A classe operária amplia-se, as cidades incham. Para a classe média, há o conforto doméstico, que intensifica-se com rápida assimilação da televisão e que define um novo padrão de consumo e de conservadorismo. Até os anos 70, vamos construir um complexo industrial que tornaria possível produzir tudo o que consumimos. A população cresce a ritmo estonteante. As grandes hidrelétricas garantiriam o conforto dos novos eletrodomésticos. Há uma sociedade em movimento, uma densidade histórica e um tempo que se acelera. A noção de progresso ganha sentido. O quadro econômico retratado acima permanece como pano de fundo de todo o período de intensa mudança que se operava no Brasil. Mas o quadro político, por seu turno, nos revela uma outra dimensão que se faz necessário contextualizar.
O mundo da política ainda era dominado pelas elites agrárias, pelos empresários, pelos militares e tecnocratas. O populismo, que tinha inserido a classe operária como massa de manobra, agora corria o risco de perder o controle. Os trabalhadores da cidade e do campo cobravam uma cota maior de autonomia política e de democracia, riscos que os militares temiam diante do contexto da Guerra Fria e do anticomunismo. A eleição de Jânio Quadros, em outubro de 1960, pode ser explicada em parte pelas denúncias de corrupção que JK enfrentou em seu final de governo e pelo estilo histriônico e pitoresco do candidato personagem, amparados por um partido forte, a UDN. Assim que tomou posse, preocupou-se muito mais em fazer pequenos gestos administrativos e morais e enfrentou a desconfiança do Congresso com o gesto ousado da renúncia. Blefou na esperança de volta nos braços do povo, com maiores poderes. Deu-se mal e jogou o país numa crise sem precedentes. A conjuntura política no início da década de 60 foi atípica. A Guerra Fria colocava o mundo entre dois polos: os que se orientavam por uma tendência capitalista de mercado livre e os que apostavam na Revolução Comunista, que viria da então União Soviética ou da China e prometia se alastrar pela América Latina. O papel jogado pelos Estados Unidos da América, maior potência ocidental, no entanto, desequilibrava a balança e colocava em xeque a frágil democracia brasileira. É por isso que a posse de João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros, levou a um clima de tanta desconfiança. Muitas e mútuas desconfianças entre o presidente da República e a alta hierarquia das Forças Armadas. Identificado como populista socialista, Jango não conseguiu montar uma base de apoio convincente nem no parlamento, nem nas ruas. A solução parlamentarista foi um arremedo que se esgotaria no plebiscito de 1962. A volta do ex-vice-presidente, legitimado pelas urnas, não conseguiu aplacar os ânimos de seus adversários. O mundo estava rachado, os valores se transformando rapidamente. E no Brasil, os debates em torno das propostas de reformas de base exaltavam os ânimos. A solução parlamentarista foi tão rápida e acabou por criar um país com modelo de presidencialismo forte, não é mesmo? No site o professor nos lembra que o parlamentarismo foi proposto novamente em 1993, mas foi derrotado por plebiscito. E pede para a gente pensar. Será que numa reforma política atual haveria espaço para a volta ao regime parlamentarista no Brasil? E você? O que você acha disso? O regime parlamentarista sempre seria uma boa alternativa. Aliás, nós tivemos o regime parlamentarista para evitar uma crise política. Acho que não, no momento não. É porque já tiveram outras oportunidades da gente experimentar outros tipos de governo, né, no país. E eu creio que o melhor que a gente tem mesmo é hoje o sistema de presidencialismo. É uma coisa confusa, né? A gente fica sem saber até em que ponto isso possa ser bom para nós. Essa é uma das reflexões que propusemos no ambiente virtual do TV Escola antes de falarmos do golpe militar, que é assunto da nossa próxima teleaula. Até lá! Na teleaula de hoje, você viu que os anos dourados vividos no Brasil ocorreu num cenário internacional de grande embate. Era a Guerra Fria, uma luta entre capitalismo e comunismo que se refletiu também no país com a rejeição a Jânio Quadros. Do temor, surgiu a proposta do regime parlamentarista como forma de descentralizar e controlar as ações do governo. Mas a proposta acabou por fortalecer a presidência através do apoio popular, por desagradar os militares que só viam uma saída: o golpe militar de 64. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!